Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Vicente, autor do site fisicainterativa.com. Nesta parte do nosso curso, nós vamos dar início ao estudo da eletrodinâmica. Nós vamos começar estudando a corrente elétrica, os efeitos da corrente elétrica e como calcular a potência elétrica de um circuito. Na segunda parte, nós vamos dar início ao estudo dos circuitos elétricos. Nós já estudamos, na eletrostática, a diferença entre materiais que são condutores e materiais que são isolantes. Nós aprendemos que materiais que são condutores são caracterizados pelo fato de possuírem elétrons livres. Elétrons livres são aqueles que podem se movimentar através do metal, pulando de um átomo a outro átomo. Se a gente tiver um circuito elétrico no qual existe um condutor, e este condutor não estiver submetido a uma diferença de potencial, o que a gente observa é que estes elétrons estão em movimento completamente desordenado, de tal maneira que não existe um fluxo contínuo de elétrons em uma determinada direção. Eles saltam de um átomo para outro átomo, sem necessariamente seguir a um fluxo determinado. No entanto, se a gente chegar aqui e fechar esse circuito, ao fechar esse circuito, a gente vai submeter o condutor a uma diferença de potencial. E conforme nós aprendemos, os elétrons tendem a se deslocar do menor para o maior potencial. Então, se a gente fechar o circuito, agora nós temos uma diferença de potencial. Então, haverá um fluxo ordenado, e este fluxo ordenado de elétrons estará indo da região de menor potencial, ou seja, do terminal negativo, para a região de maior potencial, ou seja, para o terminal positivo. A este fluxo ordenado de elétrons, nós vamos chamar de corrente elétrica real, pois a corrente elétrica nos sólidos é devido exclusivamente ao movimento dos elétrons. As partículas positivas, elas ficam situadas no núcleo atômico e não participam do processo de condução quando acontece nos metais sólidos. No entanto, se você pegar todos os livros de física, você sempre vai encontrar que o sentido da corrente elétrica é sempre apontando do terminal positivo para o terminal negativo. Esta regra, que estabelece que a corrente vai do maior para o menor potencial, é uma regra que a gente chama de corrente elétrica convencional. A corrente elétrica convencional sempre vai do terminal de maior potencial, positivo, para o negativo. No entanto, nós sabemos que os portadores de cargas são as partículas negativas, então a corrente elétrica tem um sentido contrário. E aí muitos alunos ficam me perguntando, mas professor, por que essa confusão toda? Bom, não é importante se quem se desloca são as partículas positivas ou as negativas. Como ambas possuem a mesma carga, se o movimento é num sentido ou no outro, os efeitos da corrente elétrica serão os mesmos. O motivo pelo qual existe a corrente elétrica real e a convencional é porque, no início do estudo da eletricidade, se acreditava que as cargas responsáveis pelo processo de eletrização, pelo processo de fazer alguma coisa acender, eram as partículas positivas. Depois se descobriu que os portadores de cargas são as partículas negativas. Então, para não complicar ainda mais e ter que reescrever as equações e as regras que já estavam estabelecidas, nós vamos, a partir de agora em diante, toda vez que eu falar corrente elétrica, você vai entender o sentido da corrente convencional, do terminal positivo para o terminal negativo. Caso o problema pergunte a você qual é o sentido de movimento dos portadores de carga, nesse caso, então, você tem que se lembrar que os portadores de carga são as partículas negativas. Tá claro? Tá ok? Então, vamos dar prosseguimento. No caso dos metais, conforme eu disse, a corrente elétrica é somente devido ao movimento dos elétrons. No entanto, nos líquidos e nos gases, ocorre também o movimento de íons positivos e negativos. De tal maneira que nós definimos que a corrente elétrica, de um modo geral, mais geral possível, é definida como sendo o fluxo dos portadores de cargas por unidade de tempo, que atravessa uma seção transversal do condutor. Então,
se a gente tem um condutor, e aqui eu estou tomando como exemplo um condutor metálico, e existe uma certa seção transversal, uma área na qual está passando portadores de cargas, nós vamos dizer então que a corrente elétrica vai ser a quantidade de carga que atravessa esta seção transversal, dividido pelo intervalo de tempo que levou para esta quantidade de carga atravessar. Nesta expressão, temos que lembrar que Q é a quantidade de carga medida em Coulomb, e esta quantidade de carga pode ser obtida através da expressão N vezes E. É o número de portadores de carga, pode ser o número de elétrons, vezes a carga elementar. A carga elementar é a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. ΔT é o intervalo de tempo que levou para esta carga atravessar, deve ser medido em segundos, e I vai ser a corrente elétrica. E a corrente elétrica no sistema internacional, se você mede carga em Coulomb, tempo em segundos, Coulomb por segundo, nós vamos batizar de ampere. No caso do estudo da corrente elétrica, existe principalmente dois tipos de corrente. Pode existir mais, mas são basicamente dois tipos de correntes. A primeira é a corrente contínua. A corrente contínua é toda a corrente que tem sentido e intensidade constante com o tempo. Por exemplo, as correntes que são obtidas através do uso de pilhas. Então, uma pilha tem um terminal positivo muito bem definido, um negativo muito bem definido, de tal maneira que se a gente pegar esta intensidade de corrente e analisar através de um osciloscópio, a gente percebe que a intensidade da corrente fornecida por uma pilha é praticamente constante ao longo do tempo, com muito pequena variação. Então, neste caso, nós dizemos que é uma corrente contínua. No entanto, se você tentar analisar a corrente elétrica que você obtém a partir das tomadas de sua casa, por exemplo, você vai observar que esta corrente não é uma corrente contínua. Esta análise só pode ser feita através de um aparelho que nós chamamos de osciloscópio. Então, se a gente montar o circuito e tentar analisar esta corrente, a gente vai observar que o gráfico obtido para esta corrente é algo deste tipo. Então, é uma expressão que representa uma função senoidal. Isto significa que a corrente elétrica na tomada de sua casa é uma corrente alternada. Isto quer dizer que ela muda entre positivo e negativo o tempo todo. E no Brasil, a frequência de alternância dessa corrente alternada é de 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo. É como se o terminal positivo e negativo ficasse trocando de polaridade o tempo todo, de tal maneira que eles trocam essa polaridade cerca de 60 vezes por segundo, que é a frequência da corrente elétrica alternada. Nos países do norte, como Estados Unidos e Canadá, a frequência lá é de 50 Hz. Esta frequência tem muito a ver com o processo de geração de energia elétrica. No Brasil, nós geramos nesta frequência. No entanto, um outro país pode gerar em outra frequência. 50 e 60 Hz são as frequências adequadas para a gente conseguir obter movimentos com motores e etc. Vamos então agora passar a um exercício resolvido, apenas para a gente se habituar com a noção de corrente elétrica. Considere o seguinte exercício. Através de uma seção transversal de um condutor metálico, passam, em média, 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons a cada 4 segundos. Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, determine. Temos aqui, então, determinar. Letra A. Determine a quantidade de carga elétrica que passa pela seção transversal no intervalo considerado. Letra B. Determine a intensidade média da corrente elétrica no condutor. Bom, vamos então passar à solução deste problema. Primeiro, nós temos que saber qual a quantidade de carga elétrica que passa no condutor. E nós sabemos, nós vimos aqui, que a quantidade de carga elétrica é dada pela expressão número de portadores de carga vezes E, que é a carga elementar. O número de portadores de cargas é o número de elétrons que está atravessando este condutor metálico. E é a carga elementar, que é a carga de um único elétron.
Então, substituindo isso na expressão que calcula a quantidade de carga vai ser igual ao número de elétrons, N, que está aqui representado como sendo 5 vezes 10 elevado a 20, vezes a carga de um único elétron. Com isso, a gente calcula que a quantidade de carga vai ser igual a 80 coulombs. A letra A, então, fica respondida. Queremos saber agora qual é a intensidade média da corrente elétrica no condutor. E para calcular a intensidade média da corrente elétrica no condutor, nós vamos utilizar a expressão que calcula a corrente elétrica. Corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, a quantidade de carga nós obtemos na letra A é igual a 80. O intervalo de tempo que passa é de 4 segundos, logo a corrente elétrica vai ser igual a 80 dividido por 4, logo a corrente elétrica que atravessa este condutor é igual a 20 amperes. Bom, este é um exercício muito simples, basicamente de aplicação de fórmula, que não discute aqui rigorosamente a natureza de como esses elétrons estão se deslocando no condutor, mas dá para a gente uma ideia de como fazer a aplicação da fórmula da corrente elétrica que nós vimos anteriormente. Ok? Tá tranquilo? Em caso de dúvida, deixe aqui sua dúvida, sua sugestão nos comentários.